Olá, tudo bom com vocês, galerinha do sétimo ano? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Vou pedir para você pegar o seu material, fazer as suas anotações, que é muito importante. Estamos na apostila 1, finalizando a apostila 1 essa semana, no capítulo 3, parte 2. Hoje o tema da nossa aula é Vegetação do Brasil. Estamos na página 46 até a 54, tá? A primeira conversa que a gente precisa ter aqui, enquanto questão inicial, nós temos um mapa do Brasil, e esse mapa do Brasil está intitulado como Domínios Morfoclimáticos. O que seriam esses domínios morfoclimáticos? Os domínios morfoclimáticos seriam uma combinação de elementos do relevo, do clima, da vegetação e da hidrografia. Então, seria um espaço que combinaria essas condições da natureza. Como assim, professor? Por exemplo, você imagina no meio da Antártida uma árvore de 50 metros de altura? Não, né? Por quê? Porque o clima da Antártida, que é um clima extremamente frio, não consegue gerar uma árvore gigantesca. Ah, professor, um urso polar, ele pode estar no meio da Amazônia? Pode, se eu colocar esse animal ali, tudo bem, mas do ponto de vista da natureza, os animais eles estão adaptados ao clima, ao relevo e à vegetação, tá certo? Então a gente vai estudar esses domínios no Brasil. Eu fiz um breve resumo de todos esses domínios para ficar mais fácil de você entender e aplicar na prova, tá bom? Bom, o primeiro domínio nós temos aqui o domínio amazônico, tá? O domínio das araucárias, que está aqui na região sul, principalmente. O domínio amazônico está na região norte. O domínio da caatinga, que está no interior do Nordeste, que a gente chama de sertão nordestino. Nós temos o cerrado, que pega esse Brasil central, né? Basicamente os estados do centro-oeste mais Tocantins. Eu tenho aqui os mares de morros, que pega todo o litoral brasileiro, né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Eu tenho as pradarias, que está lá no extremo sul do Brasil, né, no estado do Rio Grande do Sul. E por fim, a gente tem as chamadas faixas de transição, que está em branco. Né? O que seriam essas faixas de transição? Seriam áreas que eu não consigo identificar como floresta amazônica ou como cerrado, seriam espaços de transição, de mudança, de intervalo, tá certo? Então eu não consigo identificar. Então todas essas áreas em branco, tá? Então basicamente eu tenho que guardar aqui esses 6 domínios: o amazônico, araucária, caatinga, cerrado, mares de morros e pradarias. Vamos começar? O primeiro deles é o domínio amazônico, tá? O domínio amazônico, eu nem coloquei foto aqui nessa parte, porque ele está localizado na região norte do Brasil, é bem tranquilo. Ela está numa área de clima equatorial. Clima equatorial é um clima quente e úmido. Tem a maior biodiversidade do mundo, tá certo? Está numa chamada área de floresta equatorial. O que seria a floresta equatorial? Seria uma área de grande densidade de árvores, tá certo? Então, um grande volume de árvores, tá? Falando nelas, eu tenho árvores de médio e grande porte, de 50 a 60 metros de altura, o que é considerado alto dentro dos padrões da biogeografia. E essas folhas elas são largas, né? Então, são as chamadas florestas latifoliadas, com as folhas largas, e as copas fechadas. O que seriam copas? Seriam os tetos dessa árvore. E o teto dessa árvore ele é um teto fechado. O que significa isso? Que as folhas elas são tão grandes, tão densas, que conseguem impedir a passagem da radiação solar até o solo, o que produz um solo úmido. Por quê? Porque gera aquele clima abafado, aquela sensação de abafado, de umidade, né? O sol ele não consegue atingir esse solo, beleza? E eu tenho um termo aqui que é bem interessante, que é o dossel, né? O que seria esse dossel? Você vai estudar aí, você fala, professor, o que é dossel? O que é dossel? Dossel, galera, basicamente
Não sei se você lembra, né? Eu já vi alguma foto sua, né? Quem tem criança pequena em casa, às vezes no berço eu coloco um pano, uma transparência, né? Um tecido em cima, né? Para enfeitar esse berço e para impedir que, não sei, algum inseto chegue nessa criança. Esse dossel nada mais é do que uma cobertura da natureza, né? Para essa árvore que protege o solo da radiação, tá? Bom, dando continuidade, nós temos aqui os chamados mares de morro. Tá? Ele está no litoral brasileiro. Tá? Ele foi muito importante para a nossa colonização, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles ocuparam o domínio de mares de morros, né? Que, no nosso caso, ganha o nome aí de Mata Atlântica. Né? Então, os portugueses eles ocupam a Mata Atlântica, extraem o pau-brasil, a cana-de-açúcar, e desenvolvem toda a sua economia. As árvores são de médio e grande porte, assim como na região no domínio amazônico. As folhas também são largas e copas fechadas, igual no domínio amazônico, só que esse solo ele já está exposto a deslizamento. Né? Então, eu tenho um grande problema aí de erosão, tá? Provocado principalmente pela ação do homem. Se você for reparar, esse domínio ele é o domínio que tem a maior ocupação humana, porque eu tenho as grandes capitais no litoral, principalmente quando a gente pensa em Nordeste. Salvador, Maceió, Aracaju, Rio de Janeiro, no Sudeste, Vitória. Então, são todas cidades litorâneas que, de fato, ocupam e desgastam esse solo da chamada Mata Atlântica. Vale observar que esse domínio é o mais destruído do Brasil. O próximo, nós temos aqui o domínio de Araucárias, ou Mata das Araucárias. Está localizada no sul do Brasil, como a gente viu naquele mapa. Já é um domínio de clima mais frio, né? O clima subtropical. Tá? Se esse clima ele é um pouco mais frio, lógico que o padrão de árvores, de densidade demográfica, ou melhor, de densidade vegetativa vai ser menor. Tá? O que isso quer dizer? Aqui, ó, floresta umbrófila mista. O que é a umbrófila? Seria uma vegetação que vai estar adaptada à água, tá? Mas mista. Quer dizer, mista, eu não recebo tanta quantidade de água quanto eu deveria, tá? Então é um clima mais ameno. Então a árvore ela vai ter um crescimento mediano. As folhas elas vão ser pontiagudas, né? A gente fala na geografia que são as aciculifoliadas, aquelas folhas em formato de agulha, pontiaguda. Ah, professor, não lembro disso. É só a gente rememorar aí a árvore de Natal, né? Os pinheiros. Então, a Mata das Araucárias tem esses pinheiros como exemplo, né? Outra grande característica é que os troncos eles são bem longos, né? E as folhas são pontiagudas. Ela é importante para a indústria da madeira, né? Então eu extraio uma grande quantidade de madeira dessa região aqui, como por exemplo os eucaliptos, tá certo? Próximo, nós viajamos já para o nordeste do Brasil. Estamos aqui no domínio das caatingas, tá? Caatinga está lá no interior do Nordeste, no chamado sertão, tá? É um clima quente, né, e seco, que a gente dá o nome de semiárido. Tá? As chuvas mal distribuídas ao longo do ano, só de janeiro até março. Tá? E ganha o termo caatinga é de origem indígena, que significa mata branca, tá? Ou mata aberta. São árvores de médio e pequeno porte, como a gente pode observar nas imagens aqui, né? Eu não vejo nenhuma árvore de grande porte. Por que eu não tenho árvores? Porque para ter o desenvolvimento de árvores, de plantas, galera, eu preciso de duas coisas: água e radiação. O interior do Nordeste eu tenho muita água, mas a radiação quer dizer, eu tenho muita radiação, mas eu tenho pouca água. As chuvas são rarefeitas, então a planta não vai crescer. Então eu tenho muito sol, mas as plantas não se desenvolvem. Inclusive, elas vão se adaptar a esse clima, que são as chamadas xerófilas. O que são xerófilas? São plantas adaptadas à falta de água, como por exemplo o cacto, que está aqui em cima. Embaixo eu tenho o sisal, né? O sisal é uma planta típica da região
E a fibra desse sisal, ela é utilizada para fazer cordas, por exemplo. A indústria pega essa fibra e utiliza do ponto de vista econômico, o que gera um grande problema ambiental aqui, que é o desmatamento e a queimada na caatinga. Tá? Então, lembra disso, prejudica a natureza. Chegando já ao final, nós temos o cerrado. O cerrado brasileiro está lá no Brasil Central. É um domínio misto. Tá num clima tropical, é quente e úmido no verão e o inverno é seco e ameno, né? Formação de savanas, quem lembra do Rei Leão aqui, você vai fazer uma menção, parece, lembra realmente, tá? Então é uma vegetação mista. O que é vegetação mista, professor? Eu tenho árvores, eu tenho arbustos, eu tenho plantas rasteiras, então eu tenho basicamente de tudo aqui, tá? Eu também tenho as chamadas matas ciliares. O que é uma mata ciliar? É uma mata, é uma vegetação que se desenvolve à margem do rio, né, dos rios da região. Então, por exemplo, lá eu tenho o rio Tocantins-Araguaia. Em volta desse rio eu tenho a mata ciliar. Eu também tenho o processo de queimada natural. O que é uma queimada natural? No verão, como é mais úmido, além da chuva, eu tenho os trovões, né? Eu tenho os raios, e esses raios atingem a floresta e provocam as queimadas naturais. Essa região, infelizmente, ela também está sendo destruída, né, pelo homem devido à monocultura agrícola, então é o solo ideal para o desenvolvimento da agricultura, principalmente a soja, né, e a cana-de-açúcar, e a pecuária extensiva, criação de gado bovino principalmente. Penúltimo, nós temos as pradarias, que está lá no extremo sul do Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul. Características, eu tenho as coxilhas. O que são coxilhas? Pequenas colinas, como você pode observar aqui. Eu tenho a formação de pradarias. Pradarias é uma vegetação de gramíneas, né? E poucos arbustos, né? Dá um destaque para a coloração em verde, né? Ela é mais verde, ela é mais viva, né? Tem campos, né? Campos sulinos. Ela passa por um processo chamado arenização. O que seria a arenização? Seria o desgaste desse solo, dessa vegetação, dessa gramínea. Tá? Por quê? Porque eu tenho um manejo inadequado. Então, eu vou criar aqui o meu gado bovino, e esse gado bovino, com as suas patas, vai desgastando esse solo. Então, quando o homem pratica queimada, quando ele corta alguma árvore, ou quando ele utiliza aquele espaço para pasto, eu também gero o processo de arenização. Ele se torna mais seco, mais desértico. Tá? E, como o próprio nome diz aqui, eu tenho a pecuária extensiva, criação de gado, né, bovino e suíno, produção de porcos. Aí. E para fechar, não menos importante, nós temos as chamadas faixas de transição, que são aquelas áreas que eu expliquei no começo da aula, que eu não consigo identificar quais são as suas características. Ela é uma mescla de tudo. E as duas principais do Brasil é o Pantanal, que está ali na transição do Cerrado para o domínio amazônico, no Mato Grosso do Sul. E eu tenho a Mata dos Cocais, que eu tenho essas palmeiras lindíssimas aqui, que está ali na transição da floresta amazônica e da caatinga, do interior do semiárido nordestino. Então eu tenho essa mescla bonita. Não é nem floresta e não é nem caatinga. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Assistam de novo o vídeo caso não tenha assimilado algum assunto. Estamos aí. Obrigado e até mais, galera.